A Amazônia é um território repleto de água, florestas e grande diversidade de espécies. Enquanto o Cerrado, conhecido como a caixa d'água do Brasil, possui uma biodiversidade tão rica quanto a da Amazônia. Na década de 1970, a soja de origem chinesa chegou ao Brasil e foi adaptada para ser cultivada nos cerrados. E hoje, quase 37 milhões de hectares são ocupados por lavouras de soja, sendo o Brasil o maior produtor do mundo. Mas será que essa produção tem sido responsável? Em 2006, um pacto inédito foi firmado por membros da cadeia da soja, conhecida como a Moratória da Soja na Amazônia. Naquele momento, os maiores exportadores de soja do Brasil se comprometeram a não comprar soja produzida em áreas com desmatamento, trabalho escravo e crimes ambientais. Depois disso, o modo de produzir soja na Amazônia seguiu outra linha. Mas os desafios continuaram e surgiu o Soja na Linha, um portal de transparência da cadeia de valor da soja, que serve como uma central de informações que conecta produtores, indústria, comerciantes de soja e investidores. É também uma fonte de dados para a sociedade civil acompanhar o desempenho e evolução da cadeia produtiva. Entre outras soluções, o projeto busca apoiar a construção de políticas de responsabilidade socioambiental, tanto setoriais quanto corporativas. Melhorar os processos de monitoramento e auditoria das empresas que assumem compromissos socioambientais. E aumentar a transparência sobre o desempenho da cadeia. Nós, do Imaflora, sabemos que a conservação e a produção são dois lados de uma mesma moeda. Sendo assim, os esforços empregados para alcançar uma produção responsável começam a germinar. Vamos cultivar essa ideia juntos? Conheça o Soja na Linha. Acesse a plataforma. Bom dia, muito bem-vindas e bem-vindos à primeira edição de Soja na Quarta. Eu fiquei curioso sobre esse nome, Soja na Quarta. Me falaram que é um trocadilho, mas confesso que até para eu entender o trocadilho de boi na quinta demorei um pouquinho. Sei mais ou menos que que uma quarta é uma medida de quantidade. Então fui pesquisando esse termo. Em inglês, quart se diz. São 2 pints, né? Quem já foi para um pub em inglês sabe mais ou menos que um pint é um pouco mais de meio litro. Então, um quart é 1 litro e 100 mililitros, por aí. Mas fui pesquisando e, como às vezes é o caso, o Google me deu respostas divergentes. Então, li em algum canto que uma quarta de farinha corresponde a 20 litros, li em outro lugar que uma quarta de arroz ou feijão corresponde a 60 quilos. Estou ainda em dúvida, então queria deixar, começando nossa primeira edição hoje, de Soja na Quarta, eu queria deixar esse desafio para vocês que estão assistindo, né? Quem pode nos dizer exatamente quanto que é uma quarta como medida de quantidade? Pode postar um comentário no YouTube, aqui no Zoom, e vamos ver se a gente consegue descobrir isso até o final de nossa conversa hoje. Bom, deixa eu abrir, dando um pouco de contexto à conversa que vai seguir. E eu acho que o ponto de partida dessa discussão hoje é sobre o papel importante que o Brasil exercita em alimentar o mundo. Sabemos que na próxima década, essa posição de liderança na agricultura
mundial vai só se consolidando. A previsão até 2030 é que o Brasil produz 160 milhões de toneladas de soja, que é 30% a mais do que se produz hoje. E, no mesmo tempo, o Brasil, além de ser uma potência agrícola, é uma potência florestal. Daí a pergunta, é possível sustentar essa expansão agrícola e, no mesmo tempo, manter a floresta em pé? E eu sei que tem várias formas de responder essa pergunta e a resposta vai depender, muitas vezes, de quem você pergunta. Mas tem um ponto sobre o qual a grande maioria das pessoas, produtores, consumidores, investidores, conservacionistas, etc., é de acordo. Ninguém quer desmatamento ilegal na cadeia de soja. Simplesmente não é, como dizem em inglês, good business. Empresas de todos os portes, pequenas, grandes, querem e precisam do Estado de Direito para operar. E sabemos também que desmatamento ilegal em fazendas de soja ainda é um desafio. O ano passado, o Imaflora produziu um relatório sobre a desmatamento vinculado à cadeia de soja em Mato Grosso, e 95% do desmatamento naquele estado, naquela época, era ilegal, ou seja, ocorreu sem autorização para supressão vegetal. Daí que entra o protocolo verde de grãos, assunto que a gente vai tratar hoje. E o protocolo verde de grãos, a gente vai ouvir mais em breve de nossos convidados exatamente o que é esse protocolo, mas o protocolo cria garantias entre empresas, produtores, Ministério Público e outros atores que não haja desmatamento ilegal em fazendas de soja do Pará, inicialmente. Essa é a nossa proposta para o webinar de hoje. Temos 2 objetivos específicos, então. Queremos, primeiro, esclarecer o que é o protocolo verde de grãos, né, qual que é o escopo atual, o escopo futuro. Queremos, no segundo momento, dialogar sobre os desafios e oportunidades do protocolo e sua relação com outras soluções propostas para a soja, sabendo que o protocolo não vai resolver a questão de desmatamento, nem de desmatamento ilegal sozinho, mas que atua no ecossistema de outras soluções voltadas a essa questão de como garantir que o Brasil continue esse papel de potência agrícola e potência florestal. Tenho o prazer de ter comigo hoje 4 convidados que vão contar um pouco essa história. O Lisandro Inakaki, da Imaflora, vai primeiro contextualizar soja na linha e protocolo verde. Em seguida, o Dr. Daniel Azeredo, procurador da República, vai nos contar um pouco o que é o protocolo, quais são os desafios e oportunidades, qual que é o escopo atual e futuro. Em seguida, Fabiana Regueiro, da MAGE, vai contar a perspectiva de uma empresa signatária do protocolo. E, por fim, Giovana Baggio, da TNC, vai falar do ponto de vista de uma organização da sociedade civil, sobre como o protocolo se alinha com outras iniciativas. Essa é a nossa agenda para hoje. Vou já repassar a palavra, então, para nossos convidados, começando com o Lisandro. Então, o Lisandro Inakaki é coordenador de projetos da Imaflora, engenheiro agrônomo. Ele trabalha desde 2009 na Imaflora com certificação agrícola e trabalha com monitoramento de uso da terra, rastreabilidade, desenvolvimento rural. Ele vai nos contar um pouco mais sobre soja na linha, como que vocês, assistindo hoje, podem acessar mais informações sobre essa importante iniciativa. Passo, então, a palavra para o Lisandro Inakaki. Bom dia, James. Bom dia, demais panelistas, Giovana Baggio, Fabiana Regueiro, Daniel Azeredo. Bom dia, audiência desse primeiro e quarta de soja, né? Que é uma medida agrária, agrícola, né? Achei curioso, James, você trazer isso, porque esse é o propósito, né? Fazendo esse trocadilho. Agradecer, então, a presença, os convidados aceitarem a fazer parte dessa primeiro webinar, né? Me sinto lisonjeado novamente de poder fazer parte também desse lançamento, né? Bom, então, como coordenador do programa Soja na Linha, né? Vou trazer aqui mais em relação ao próprio programa, né? E a plataforma,
onde a gente alicerça nossos trabalhos, tá? Mas antes eu vou trazer um pouco de contexto, né? Complementando aí um pouco o que o James já trouxe, né? Se a gente resgatar os dados dos desmatamentos, né? A última taxa anual publicada pelo PRODES, né? Que é de 2020, né? Nós temos na Amazônia aí uma taxa de quase 11 mil quilômetros quadrados de desmatamento, né? O que é um número bastante expressivo, tendo em perspectiva aí que é um incremento ano a ano, superando ano após ano, e que não vai ser diferente em 2021. Tá? O que eu trago isso? Porque o Pará ele tem uma importância muito grande nesse volume. 45% volume não, nessa área, né? 45% desse desmatamento ocorrido em 2020 concentra-se no Pará, né? Então, isso é a importância de uma cadeia de soja que quer, né, sua legalidade, né? É importante estar de olho nisso, porque é potencialmente por onde se expande também os cultivos. Na soja na Amazônia, ela ocupa 5,4 milhões de hectares, né? 14,5% mais ou menos da soja no Brasil, dados da AgroSatélite aí da última safra. E o Pará ele participa com um número menor, né? Em torno de 11%, aí 550 mil hectares, tá? Agora, mesmo tendo essa baixa participação, né, se a gente pegar no monitoramento da moratória da soja, os 17 principais municípios de soja no Pará são responsáveis por 43% do desmatamento no estado, né? Ou seja, o risco está muito próximo, mesmo que você não tenha a soja ali dentro de área desmatada, né? Que é o caso do monitoramento do último ano, apenas 14.140 hectares de soja estava em não conformidade na moratória, né? Que não é a questão do protocolo de grãos. Mas não é só de copo meio vazio, né? Que funciona esses compromissos, né? A gente tem o exemplo de Dom Eliseu, no Pará, que em 6 anos ele reduziu a área de soja não conforme em 35%, em quase 35%. Né? Então, são dados expressivos. Isso aí para ajudar a contextualizar, né, essa realidade. Eu vou compartilhar minha tela aqui para falar um pouco sobre o programa Soja na Linha, né, que é um esforço conjunto que nós temos, né, para fortalecer os compromissos socioambientais e políticas corporativas da cadeia de valor da soja, tanto na Amazônia quanto no Cerrado. Né? O principal objetivo é a gente fortalecer, apoiar a implementação, a implantação dos acordos na soja, seja moratória, seja protocolo de grãos, mas também olhar para o Cerrado e dar esse suporte. Como que fazemos isso, né? E por que surgiu a plataforma? Por causa daqueles dados que nós já colocamos, né? A ideia é a gente trazer transparência, né, para as partes interessadas, envolvidas, né? Então, a ideia a gente vou apresentar aqui brevemente a plataforma, né? Você tem aqui os canais para cada segmento aí poder buscar informações, produtores, comerciantes, investidores, e um canal direto de informação, que é o principal que eu vou entrar. Eu acho que até o vídeo aqui vocês podem ver logo de início na própria plataforma, tá? O canal de informação aqui é o principal fonte de dados, né? Quando a gente tem aí esse hub de informações, de dados, então você pode buscar os protocolos de auditoria, os compromissos celebrados, buscar os resultados das auditorias quando disponíveis, né? Documentos oficiais gerados por toda essa diversidade de iniciativas, né? Publicações, registros de oficinas, eventos, vídeos e futuramente dados geoespaciais também relacionados aos próprios compromissos. Vamos entrar aqui em compromisso, né? Então você consegue acessar o termo de compromisso da moratória da soja e também o documento que estabelece o protocolo verde de grãos do Pará, né? Focado no ciclo anterior. A gente não tem ainda essa informação do ciclo atual, né? Que vai ser finalizado, aí deve ser apresentado os resultados em breve, né? Mas tem resultado do ciclo anterior. Também aqui na plataforma a gente pode ir para o blog e obter informações sobre o que vem acontecendo em relação aos arranjos. O primeiro aqui está a quarta de soja, né? A última notícia que soltamos, mas tem as notícias sobre desmatamento na Amazônia, sobre as iniciativas, né, que buscam aí apoiar a implementação desses compromissos, né? Eventos, lançamento de trabalho, né? Então, tudo que for gerando informação, né? O piloto que a gente realizou com a MAGE também, para testar protocolos aí de auditoria, né? O próprio protocolo verde de grãos, com o procurador do Dr. Ricardo Negrini, né? E, por fim, aqui, para encerrar minha fala, a aba de transparência, né? Que eu acho que é uma aba bastante rica e de uso, de interesse para os usuários, as partes interessadas, que é onde a gente traz hoje, né? As empresas que estão participando ou que são signatárias tanto da moratória da soja, quanto do protocolo de grãos do Pará,
né? E cujo objetivo é entendermos um pouco quem está aí envolvido, quem está ativo, atuando, participando das iniciativas, né? Pegando o exemplo aqui da MAGE, né? Ela participa, a MAGE está aqui, o meu cursor, né? Ela é associada da ANEC, da BIOV, tem uma atuação nacional, não dizer internacional, né? Mas está na moratória da soja, passa por editoria da moratória da soja, está no protocolo de grãos do Pará, né? E também passa por editoria do protocolo de grãos do Pará. E você consegue filtrar. Então, vamos olhar aqui quem está, né? Vamos olhar para esse aspecto de quem está no protocolo de grãos do Pará. Então, como eu filtrei aqui, né? São todas as empresas que, de certa forma, fizeram parte. O dado que eu tenho atual aqui são de 33 empresas, né? Já é superior ao número que existia no ciclo anterior de 28, tá? E eu posso ver quem foi auditado ou não no ciclo anterior, né? Então, a gente precisa ainda atualizar com o processo que virá agora, que é um número mais concentrado, talvez, nas principais processadores, nos principais volumes de soja, tá? Então, assim, a ideia é que a gente consiga prover informação, consiga prover transparência, né, em relação à implementação desses compromissos. E aqui eu me despeço aí, deixando espaço para os demais trazerem suas contribuições nesse debate. Obrigado, James. Fantástico, obrigado, Lisandro. Então, eu vi que é sojanalinha.org. Convido vocês a mergulharem nesse site logo em seguida e conhecer as informações que estão disponíveis ali. Em seguida, eu quero passar a palavra para o Dr. Daniel Azeredo, procurador da República. Daniel tem sido envolvido com esse tema faz um bom tempo agora, é mestre em Direito Ambiental, atuou 10 anos no Pará e exerceu a função de secretário executivo da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão da PGE e tem recebido uma gama de prêmios, de premiações por seu trabalho em decorrência de sua atuação como membro do Ministério Público, Inovare, Prosecutor of the Year, Prêmio Chico Mendes, entre outros. Então, um grande prazer ter o Dr. Daniel conosco hoje. Daniel, bem-vindo. Sei que você tem sido envolvido com o Protocolo Verde de Grãos desde seu início. Queria lhe convidar a contar um pouco esse histórico e nos contar um pouco também para que serve exatamente o Protocolo Verde de Grãos, na sua opinião. Obrigado, James. Bom dia a todos que estão acompanhando o evento. Um cumprimento especial para meus colegas de debate, James, Lisandro, Fabiana, Giovana. O protocolo de grãos, ele tem algumas peculiaridades que fazem com que o Ministério Público Federal entenda que ele é um grande avanço, né, quando a gente compara com outros acordos setoriais. O primeiro grande exemplo que a gente tem no Brasil é a moratória da soja, né, um acordo também envolvendo grãos, né, mais especificamente a soja, e sociedade civil. Depois nós tivemos, com o protagonismo do Ministério Público Federal, a questão da pecuária. Então nós tivemos lá o programa conhecido como Carne Legal, vários acordos que começaram no estado do Pará e se expandiram para a Amazônia. O que a gente tem de diferente no protocolo de grãos? Primeiro, não foi necessário uma ação investigativa, uma postura de ação judicial, ou seja, as medidas repressivas que o Ministério Público brasileiro tem a seu dispor, não foi necessário que a gente utilizasse isso, né? Houve um diálogo com o setor produtivo no estado do Pará, a explicação da importância que a gente tinha de alinhar condutas, procedimentos, com o objetivo único e exclusivamente de cumprir a legislação, né? Nada mais do que cumprir o que a lei estabelece, e ali o setor se convenceu de que era o melhor caminho. Então, a gente assinou pela primeira vez, com a participação do Ministério Público, um acordo setorial, primeiro, que não decorria de ações repressivas, punitivas, investigativas, que é o tradicional do Ministério Público brasileiro, e que, ao mesmo tempo, tinha o Ministério Público, e ainda tem, como um dos atores principais, né, na mesa de diálogo, numa mesa construtiva. Então, é esse modelo que nos traz bastante contentamento, justamente por conseguir construir algo com base no diálogo. E aí me parece que os resultados são mais fortes. E esse diálogo ele continua. Então, a cada 2, 3 meses, os principais atores se reúnem com o Ministério Público e a gente discute o que a gente precisa melhorar, quais são os pontos de fragilidade, o que está dando certo, para onde a gente deve avançar. Eu acho que esse processo ele é bastante saudável e salutar.
Então, ele é o primeiro acordo que a gente tem entre os setores da sociedade privada, mais especificamente os atores produtivos e o Ministério Público, de maneira única e exclusivamente dialogada, né? Quais seriam os principais pontos que a gente tem no acordo? A gente tem ali o controle do desmatamento, a gente tem o controle da regularidade socioambiental, então a propriedade precisa ter o cadastro ambiental rural. Agora nós estamos discutindo já a questão da presença da propriedade no licenciamento ambiental e no PRA, né? É claro que isso depende das ações dos governos estaduais, mas é uma coisa que a gente já está, o Lisandro até mostrou aí no site, que a gente não tem a versão atualizada, a versão que está sendo consolidada para o ano de 2021 do protocolo traz esses elementos, né? Ele é um texto vivo, então um texto que vai sendo modernizado e melhorado à medida que a gente avança nas questões mais importantes para a produção de grãos no país. Então, a gente tem tentado incorporar novidades. E a gente tem desafios, né? Então, ele é amplo, na medida que controla também o trabalho escravo, embargo, todas essas questões socioambientais nós estamos acostumados a ver, tanto no cumprimento da legislação como nos acordos setoriais que já são existentes. Quais são os nossos desafios, né? Quais são as nossas dificuldades? Primeiro, trazer todo mundo para o protocolo, né? Uniformizar. A gente não pode ter falta de isonomia no mercado. Se eu tenho uma empresa que tem uma política de compra rigorosa em relação às questões socioambientais e outra que não segue esse critério, é claro que ela vai ter uma vantagem competitiva. A gente deixa de ter um problema ambiental, socioambiental, e passa a ter também um problema econômico, né? Um problema de desigualdade de mercado que não pode ser admitido. Agora, esse é um problema que pode ser resolvido de duas maneiras. Uma é o próprio Ministério Público, com o apoio dos órgãos de investigação, o IBAMA, eventualmente até a Polícia Federal, dependendo do grau de licitude que a gente encontrar na conduta de uma empresa que não tenha um protocolo de compras rígido. Agora, a gente também espera que isso venha do mercado, da opinião pública, né? E para isso, aí a ferramenta, o programa Soja na Linha tem várias importâncias, mas uma delas, talvez a principal, seja essa, é consolidar as informações da visibilidade para que o mercado, para que a opinião pública tome suas decisões. Então, é necessário que o mercado nacional, internacional, veja as empresas que têm uma política de compras rígida e optem por comprar daquelas e exigir que as outras se adequem também. E aí, quando eu digo ter uma política de compras rígidas, tem um termo mais amplo que nós estamos utilizando, que é o quê? Estar adimplente com o protocolo. Por quê? Todo ano tem auditoria, né? Então, nós temos várias empresas que fizeram a adesão ao protocolo, cumprirem o primeiro momento, mas, de certa forma, relaxaram e não fizeram agora a última auditoria que foi finalizada em 2021, que nós vamos divulgar no mês de setembro, né? No mês de setembro, nós vamos divulgar um novo lote de resultados, com uma nova lista de empresas que fizeram ou que não fizeram a auditoria, e eu acho que o que a sociedade, que o mercado consumidor espera é que o mercado seja rígido com aquelas empresas que hoje não estão seguindo a linha do protocolo. Até porque, nesse cenário, né, em que uma empresa se esconde, deixa de mostrar para o público o que ela está fazendo, a ocorrência de ilícitos ambientais, desmatamento, áreas embargadas, produção em áreas proibidas, comunidade de conservação e terra indígena, trabalho escravo, a ocorrência é muito grande, né? Os números mostram, o desmatamento na Amazônia ele subiu nos últimos dois anos, e é claro que isso impacta o setor produtivo como um todo. E veja só, mesmo quem está no protocolo de grãos, a gente ainda tem dificuldades, né? A gente não pode dizer ainda, infelizmente, que a produção está totalmente livre de qualquer tipo de problema socioambiental. É claro que é um avanço muito grande, as empresas que hoje aderem e cumprem, estão adimplentes com o protocolo, elas estão na vanguarda do sistema produtivo brasileiro, inclusive em termos mundiais, esses protocolos são hoje modelos que a gente não tem exemplo de outras empresas, companhias que fazem esse tipo de monitoramento, esse tipo de rastreabilidade da sua produção para apresentar para o mercado consumidor uma produção livre de problemas socioambientais. Agora, a gente também discute com transparência, com honestidade para a sociedade civil, as dificuldades e o que a gente precisa avançar, né? E o que a gente precisaria avançar dentro do protocolo, além desse primeiro ponto, que é incluir quem ainda não está nele em todos os seus pontos, inclusive na auditoria.
Primeiro, a gente tem a questão do que a gente denominou de lavagem de produção de grãos. Então, você tem uma fazenda que está bloqueada pelo protocolo, porque ela tem um desmatamento pelo PRODES, ela está embargada, ou então ela está dentro de unidade de conservação, e essa fazenda transfere de maneira fictícia, de maneira falsa, para uma fazenda que não tem nenhum problema socioambiental, e essa fazenda vende, né, comercializa o seu produto, como se dali fosse a origem verdadeira. Existem alguns mecanismos para a gente tentar diminuir essa fraude. O próprio protocolo de grãos do Pará, desde o início, já se preocupando com esse problema que existe na pecuária, colocou uma regra que é um teto de produtividade. Então, foi pensado uma produtividade alta para que a gente também não tenha problemas com aquele produtor que é bom, que é eficiente. A ideia não é essa, não é causar nenhum tipo de embaraço para o produtor que tem a sua eficiência, a sua qualidade na sua propriedade, mas tem um limite. Então, aquela fazenda tem um limite de produção que ela pode vender de acordo com a área que ela possui para fins produtivos, para área aberta. O que é isso? Com isso, a gente espera que não tenha um saldo para que essa fazenda venda de áreas que estão hoje proibidas pelo protocolo. E, ao mesmo tempo, a gente não causa embaraço pelo produtor. A gente vai avaliar como que isso andou, já tem sugestão de melhoria, e a gente vai divulgar a auditoria agora, em setembro, do que foi feito em relação a essa questão do teto de produtividade, que é uma maneira de a gente tentar minimizar ou dificultar isso que a gente chama hoje de lavagem de grãos. O outro ponto é a questão da validação do CAR, né? A gente sabe que os governos estaduais andaram muito pouco ou quase nada no que tange a validação do cadastro ambiental rural. Então, a gente tem muito cadastro falso no sistema. E é muito comum aquele que está inabilitado pelo protocolo de grãos fraudar o seu cadastro. Então, se ele tem um PRODES na sua propriedade, ele vai lá e faz um cadastro novo, retira aquele PRODES, aquela área de desmatamento, do seu cadastro ambiental rural e vende. E aí o próprio comprador tem uma dificuldade muito grande para enxergar que aquela produção vem de uma área lista. Mas nós também temos mecanismos, estamos conversando, há um mecanismo de análise qualitativa do CAR que pode ser adotado pelas empresas, em que elas fazem a comparação do antes, do depois, vê a imagem de satélite, tem um índice de fraude muito grande, quando você vê que o PRODES está perto daquela área onde o limite do CAR foi alterado. Então, existe também uma ferramenta tecnológica que pode ser construída, que pode ser desenvolvida para a gente acabar com esse tipo de fraude, né? E, por fim, já terminando a minha fala inicial, a questão da comunicação, né? A questão da comunicação é sempre um desafio, isso é discutido hoje em qualquer empresa privada, em qualquer empresa pública, como comunicar de maneira eficiente, como que as pessoas fiquem niveladas no mesmo nível de informação, de dados, e é um desafio para o protocolo de grãos do Pará também, né? O Ministério Público Federal, como entidade pública, faz as suas comunicações oficiais, mas o que a gente percebe é que nem sempre o que está sendo discutido, o que está sendo proposto, o que está sendo levantado chega em todos que deveriam receber essa informação, nos produtores, em todos os municípios do Pará e da Amazônia, em todas as empresas. A gente tem empresas de médio e pequeno porte que também devem ter adesão ao protocolo e cumpri-lo, e eu acho que aí a plataforma, o programa Soja na Linha também tem essa função especial, que é uniformizar a troca de informações e ajudar a que todos estejam nivelados nesse processo. Agradeço mais uma vez o convite e fico aqui à disposição para a gente debater um pouco mais esse assunto, responder as questões que vierem aí de quem está participando e assistindo o evento. Obrigado. Obrigado, Dr. Daniel. Um grande prazer ter você conosco hoje. Vamos voltar a interagir a parte de sua fala, depois de ouvir nossas outras convidadas. Então, em seguida, vou passar a palavra para a Fabiana Regueiro, gerente socioambiental da AMAGE. Fabiana possui MBA em Direito e Gestão Ambiental e Extensão e Gestão Responsável para a Sustentabilidade pela Fundação Dom Cabral. É co-líder do Fórum de Desmatamento da Coalizão Brasil, Clima, Floresta e Agricultura e representa a empresa como cofundador do Instituto PCI. Mas, sobretudo, eu acho interessante ter a Fabiana conosco hoje, porque a AMAGE é signatária do protocolo. Então, eu queria te perguntar, Fabiana, sua perspectiva, né? Qual que é a sua perspectiva em relação ao protocolo de uma empresa signatária? Bom, pessoal, bom dia, primeiramente, agradecendo o convite do Imaflora, da equipe do Soja na Linha, pela oportunidade desse debate, falar com o Dr. Daniel,
a Giovana, enfim, de todo o histórico e liderança aí na atuação em sustentabilidade, atrelado ao agronegócio. Então acho que vai ser um excelente debate, e juntos a gente vai encontrando também as soluções. James, falando um pouco assim da atuação da MAGE, né, em relação ao protocolo. Então, primeiro, a MAGE a gente acredita muito nas soluções em conjunto, né? Acho que assim, quando a gente fala de uma questão complexa para se resolver, como é o caso específico do desmatamento, enfim, tem questões também socioeconômicas envolvidas, mas a questão da proteção ambiental, sem dúvida, é uma questão que o mundo inteiro quer saber qual vai ser a atuação do Brasil, para que caminho a gente vai. A gente entende que somar esforços é essencial, né? Então, nós não vamos resolver esse problema sozinhos, uma cadeia única, enfim. Então, eu acho que a MAGE entrou no protocolo de grãos, visando muito isso, em pensar em soluções conjuntas e que realmente levem para resultados efetivos e que possa, de certa forma, envolver todos da cadeia, né? Então, como o doutor Daniel até comentou, a soja já tinha o histórico da moratória da soja quando a gente entrou dentro do protocolo de grãos, né? E aí, às vezes, alguém pergunta, mas não é sobreposição, né, de programas, já que tem a moratória e tem o protocolo? Assim, por que a gente entende que não é uma sobreposição, é um plus, né? Porque a moratória, ela tem signatários específicos de empresas específicas e ela acaba sendo, tem um rol de signatários mais limitado, né? Acho que a grande diferença do programa do protocolo de grãos é a escalabilidade que a força do Ministério Público e o próprio governo do Pará trouxe para trazer outros atores que não teriam seus protocolos, que talvez a cobrança de mercado seja menor, enfim, por N motivos, menos estrutura, enfim. Então, acho que soluções também foram criadas para que outras empresas pequenas, médias, revendedoras, cooperativas, enfim, também entrem dentro de um protocolo que garanta aí a sustentabilidade da produção da soja. Então, acho que assim, falando em diferencial desse programa, sem dúvida, ter o Ministério Público como parceiro e ter o governo do estado também apoiando e dando informações. Hoje a gente tem uma grande dificuldade de ter acesso à informação para separar o legal do ilegal, para entender essas complexidades, fazer análise. Hoje, para comprar grão, não é uma análise simples, tem muitas complexidades, o doutor Daniel comentou, tem que olhar produtividade, tem que olhar limite, tem que olhar o vizinho, enfim, a gente não é mais uma análise simples, pura, que você só olha uma lista e beleza, vamos em frente. Você tem que ter todo um time, um sistema geoespacial para conseguir fazer a coisa acontecer. Então, falando de histórico, acho que é isso do protocolo, acho que foram a gente tem desafios ainda, né, triangulação, tem sim questões de como é que a gente vai apertando e vai garantindo que os regulares a maioria é regular, então como é que a gente também tira aqueles que não estão, de certa forma, colaborando aí para a imagem do Brasil e para a gente poder, de certa forma, comunicar realmente de que tiramos o desmatamento legal aí da cadeia da soja. E aí, falando um pouco dessa questão da atuação, né, a moratória é uma solução, o protocolo de grãos é outra solução, a gente acredita muito assim nessas soluções em conjunto. Então, além disso, a gente está na coalizão, debatendo quais são as melhores soluções, nós estamos lá dentro do PCI entendendo, quais são as melhores soluções também para todos os elos da cadeia, né, olhando da perspectiva do produtor, dificuldades de regularizar, sem dúvida, a propriedade, precisamos validar esses CAR, precisamos avançar. Então, acho que tem também a questão do atendimento do consumidor, as novas exigências que estão aí, enfim, de todo mundo querer produtos saudáveis, produtos sem vínculo com desmatamento. Então, tem toda uma gama aí de elos, né, da cadeia de valor, que ela é complexa, a cadeia de alimentos, que a gente tem tentado, através das mesas, debater e encontrar essas soluções conjuntas, além de parcerias. Tem que ouvir ONGs, tem que ouvir produtor, tem que ouvir, acho que todos elas da cadeia, para a gente ter as melhores soluções. E aí, falando um pouquinho também, que eu acho que o que tem de tendência, né, em relação a isso, além das mesas, dos debates, a gente tem visto muitas empresas indo aí na vanguarda para que seus compromissos individuais, eles realmente sejam transparecidos, né, e qual é a tua contribuição individual realmente para esse todo. Então, assim, a MAGE, ela tem investido muito em relação aos seus compromissos individuais, então a gente tem compromisso, a gente tem fazenda própria, então a gente não compra novas fazendas que precisem fazer desmatamento, a gente só compra fazendas em áreas já abertas, é compromisso
público da MAGE, para a cadeia de fornecimento, a gente também tem compromisso de ficar livre aí do desmatamento, e aí a gente tem, assim, monitorado e dado transparência a esse resultado. Acho que isso também é bastante importante, né? Comunicar, né? O doutor Daniel falou isso, né? Temos esse desafio de comunicar. Tem muita coisa boa sendo feita, mas também a gente não pode dizer que não há desafios sim. Então, a MAGE já conseguiu 99% do volume que a gente rastreou na última safra, já é zero desmatamento, então já tem uma pegada de desmatamento pequena, mas ainda tem alguma coisa acontecendo, e a gente tem que entender o quanto que isso é legal, é ilegal, enfim, quais são as informações aí atreladas. E eu acho que também tem muito essa questão da gente ter que investir muito em sistemas de monitoramento. Então, está muito avançada essa agenda de investimento em monitoramento, tecnologia de campo, olhando também para as oportunidades que a gente tem relacionadas a clima, carbono, como é que a gente valoriza os nossos ativos ambientais. Sem dúvida, essa é uma grande agenda para o Brasil de oportunidade. E a gente tem tentado, assim, então, atuar de forma conjunta. Então, não é uma iniciativa que vai resolver, mas são iniciativas como essa do protocolo e outras com outros atores, ouvindo toda a cadeia de alimentos, que a gente vai encontrar soluções realmente efetivas e a gente conseguir comunicar e realmente demonstrar, dar transparência com números, evidências, indicadores de que a gente está chegando lá e que o Brasil, sem dúvida, é o grande país aí que pode oferecer ao mundo, sim, uma agricultura sustentável. Acho que, assim, de início, James, acho que seriam minhas palavras, e aí a gente continua o debate. Muito bom, Fabiana, obrigado pelas suas palavras. Voltaremos em breve a interagir com você, mas quero já aproveitar e passar a palavra para a Giovana Baggio, coordenadora de conservação na TNC, The Nature Conservancy. Giovana é engenheira florestal, pós-graduada em gestão ambiental pela European Association for Environment Education e especialista em gestão de bacias e zonas costeiras pela Universidade de Parma. Está com TNC Brasil faz 13 anos e é membro da board da RTIS. Giovana, prazer em estar com você novamente. Ouvimos da Fabiana agora sobre esse conceito da necessidade de ter soluções em conjunto. Sei que é algo que a TNC também trabalha a favor disso, então queria perguntar qual que é a perspectiva da sociedade civil em relação ao protocolo e a possibilidade de garantir alinhamento entre o protocolo e outras iniciativas em qual TNC e outros atores estão envolvidos. Bom dia a todos, obrigada pelo convite do Imaflora, e para nós, para a TNC, é uma honra estar representando a sociedade civil, porque existem várias ONGs que trabalham nessa questão de sustentabilidade da soja, né, não só a TNC e Imaflora, mas WWF, PAN, ICV, e vários outros, né, NWF, e faz muitos anos que a sociedade civil discute a questão de planejamento de paisagem e como que a Amazônia pode ter produção agrícola combinada com a conservação da biodiversidade e dos seus remanescentes naturais, né, tão importantes aí para o mundo. A gente ouve muita discussão sobre a Amazônia em nível global e o papel do Brasil na conservação da Amazônia e as dificuldades aí de monitoramento do desmatamento nos últimos anos, mas, na verdade, essa questão é muito antiga, né? A moratória da soja já tem 15 anos que houve esse acordo entre governo, sociedade civil e traders, né, que atuam na Amazônia, para que, a partir da data de corte de 2008, não houvesse mais a compra de áreas desmatadas, né? Então, assim, o protocolo de grãos, que foca no desmatamento ilegal e que tem a mesma data de corte, ele combinado aí com a moratória da soja e com outros acordos, como a Fabiana colocou, compromissos individuais de cada empresa, que eu acho que isso é uma das principais um dos principais compromissos, porque se cada um fizer a sua parte, o todo funciona melhor. Isso vem de longa data tentando combinar ações para que realmente seja efetiva a redução do desmatamento
na cadeia. Também temos que lembrar da parte social, né, o monitoramento do trabalho análogo à escravidão, de outros aspectos sociais tão importantes na produção agrícola. Então, além dessa questão dos acordos setoriais, é importante também as ações estaduais e federais de comando e controle. Não são fáceis, né? Olha o tamanho do bioma amazônico, então é gigantesco o desafio, mas é super importante que isso aconteça. Eu elogio aí o Estado do Pará por ter grandes planos estaduais muito interessantes, como o Territórios Sustentáveis, o Amazônia Agora, que foram discutidos com a sociedade civil e com vários elos das cadeias produtivas, não só da soja, como de outros setores. E também, internacionalmente, o debate também vem de longa data, e o varejo, as empresas de consumo, até os supermercados da Europa, os supermercados do Brasil, os restaurantes, todos têm discutido se estão ou não ligados ao desmatamento da cadeia, e a ideia é melhorar cada vez mais a rastreabilidade para chegar, inclusive, no consumidor final. Para isso, existem vários fóruns que discutem isso, como o Accountability Framework, o Consumer Goods Forum, que já existe há muitos anos, o Soft Commodities Forum. Então, assim, existem N iniciativas discutindo isso. Inclusive, há alguns anos atrás, né, começou a discussão também para o Cerrado, para o bioma Cerrado, que também já teve 50% da sua área desmatada e continua elevando o desmatamento. Então, assim, se a gente quer mesmo enfrentar esse fantasma do desmatamento, não adianta ir só com uma ferramenta, são várias ferramentas combinadas e a sociedade precisa participar. Então, não existe essa coisa de não dialogar, né? Ainda que muitas mesas de diálogo foram fechadas, né, no âmbito federal, as mesas que trabalham com o setor privado e entre ONGs, academia, setor de pesquisa, governos estaduais continuam existindo, né? Um exemplo desse é o PCI também, uma iniciativa muito boa do Mato Grosso, que também tem metas de redução de desmatamento. Então, eu considero que o Protocolo de Grãos do Pará é um exemplo que pode ser disseminado e abraçado por outros estados também. É claro que, como o doutor Daniel falou, a Fabiana também citou, é necessário que exista uma melhoria contínua de todas essas ferramentas e esses protocolos. Então, no caso do protocolo de grãos, a parte de triangulação e essas ferramentas que hoje existem, que antigamente não existiam, mas hoje, com geoprocessamento, com todos os satélites, imagens e ferramentas super avançadas de análise territorial, é mais fácil fazer esse controle, ainda que seja um desafio. É importante dizer, né, que na última auditoria tiveram 69% de não conformidades ligadas a essa capacidade produtiva de cada fazenda maior do que a capacidade, maior do que o índice de produtividade. O que isso quer dizer? Que existe uma contaminação de soja não conforme sendo vendida através de fazendas que estão em conformidade. Isso é um grande desafio para controlar, né? Essas tonelagens de grãos, é necessário que essa triangulação melhore e também melhore o monitoramento de arrendatários, né? Existe muito arrendamento de fazendas para soja e que não é também tão simples controlar. Então, o desafio é enorme. A sociedade civil tem feito muitos estudos, disponibilizado imagens, tentado ajudar ao máximo para que as empresas, os governos, as instituições de pesquisa, os produtores tenham ferramentas e esses produtores que fazem tudo corretamente, que são exemplo, também sejam enaltecidos, para que a gente não generalize o agronegócio como se todo agronegócio fosse problemático ou fizesse coisas ilegais.
Não, existe muita gente fazendo bem feito e quem faz bem feito merece ser premiado. Importante dizer também o papel das certificações da soja, né, como a RTRS, o ISCC, o Proterra, são mercados diferenciados, mas que garantem de uma forma profunda os critérios de sustentabilidade também. Então, só para terminar, é importante que isso seja transparente e que o público, em geral, conheça não só a Amazônia, que não é só floresta, não é só destruição, mas também é possível a produção de alimentos dentro desse bioma de uma maneira mais sustentável. Agora, se nós, juntos, como sociedade, resolvemos que a data de corte é 2008, é importante que não aceitemos mais desmatamento após essa data. Ok? Muito obrigada. Fantástico. Obrigado, Giovana. Obrigado a todos os palestrantes. Eu saio com muitas inspirações das falas de vocês. Primeiro, escutando o Lisandro sobre a própria plataforma, é bom saber que tem esse acesso aos dados, os relatórios do protocolo, a transparência de dados. Então, convido vocês a acessar esse dado. Da fala do Dr. Daniel, não sabia que o protocolo estava um documento tão vivo assim. Cada 3 meses tem esse encontro de renovar, de modernizar, enfrentando esses desafios que o senhor colocou, né? A lavagem de produção de grãos, a validação do CA, a comunicação. E da Fabiana e Giovana também tiro esse desafio, de um lado, de uma agenda positiva, né, de planejamento em paisagem, de promover mais interação entre iniciativas existentes, Accountability Framework, CGF, SCF, e o papel importante dos governos estaduais, e uma agenda, né, uma demanda para os governos estaduais exercitarem o seu papel de comando e controle, e o papel essencial que as empresas como a Imagem e outros exercitam nesse campo, né, que estão na vanguarda de garantir compromissos cada vez mais transparentes. Temos agora um momento de troca entre nós e com o público, então quem está assistindo no YouTube e gostaria de fazer uma pergunta para nós, fique à vontade. Minha sugestão para nossos panelistas, eu vou trazer uma pergunta que surgiu já no YouTube, mas eu queria propor também que vocês fazem perguntas entre vocês. Eu sei que com certeza temos perguntas para o Dr. Daniel, né? É um grande prazer ter ele conosco hoje, então sinta-se à vontade. E a primeira pergunta que surgiu aqui no YouTube é a seguinte: o que seria necessário para replicar o Protocolo Verde para outros estados da Amazônia legal? E quais são os maiores gargalos? Então, tem sabemos que tem a possibilidade. Queria até entender como que está o estado do protocolo em Mato Grosso. Talvez, doutor Daniel, você pode responder a isso. Mas, Giovana, Fabiana, queria voltar a passar a palavra para vocês, ver se vocês têm alguma pergunta que vocês gostariam de fazer uma para o outro, para o doutor Daniel, para o Lisandro. Igualmente, doutor Daniel, se você tiver alguma pergunta para os demais panelistas, a gente vai apanhar as perguntas agora e depois a gente organiza as respostas. Vamos fazer em ordem reversa. Giovana, eu passo primeiro para você, Fabiana, Daniel e Lisandro. Vamos juntar as perguntas e depois a gente responde. Eu gostaria de perguntar ao doutor Daniel quais os planos futuros, né, para o protocolo de grãos, e se existe algum mecanismo para que essas empresas que assinaram o protocolo, mas não fizeram a auditoria que faz parte do protocolo, comecem a fazer essa auditoria, ou existe algum mecanismo de controle disso? Como que isso funciona? Fabiana, quais são suas perguntas, ou se você tiver uma ou outra pergunta? Não, eu acho que assim, só, já que eu acho que a questão do protocolo já foi para o doutor Daniel, acho que a gente pode voltar um pouco também no debate, trazendo aqui para a Giovana, colocar um pouco mais, assim, né, a gente sabe da importância dessa agenda da rastreabilidade que ela comentou, né, é uma tendência, né, é o jeito de monitorar, de comprovar e de dar transparência, então acho que valeria a pena um pouco mais, como é que a gente alavanca essa agenda, de certificações, né, de garantia de rastreabilidade de origem. Então, acho que ouvir um pouco para esse outro lado, como a gente pode atuar junto para dar alavancagem nessa agenda. Dr. Daniel, você tem alguma pergunta para os nossos outros panelistas?
Eu tenho. Eu queria perguntar para a Fabiana. Eu sei que, às vezes, quando as empresas elas adotam um protocolo de compras, há vários questionamentos, né? Às vezes, o produtor, uma liderança política ligada ao setor produtivo, mas são as empresas que estão com a imagem dela, né, no mercado nacional e internacional, ali, é ela que senta para negociar, para vender, né? Sem a empresa fazendo a intermediação, não tem o recurso financeiro vindo para comprar aquele produto, né? E a imagem é da empresa. Queria perguntar para a Fabiana, a gente tem tido aí nos últimos 2 anos muitos questionamentos da opinião pública, dentro do país, fora, da imagem do Brasil, né, na questão ambiental. Como que tem sido hoje essas conversas com os compradores, com o mercado, principalmente o mercado internacional, né? Qual que é o nível de pressão que o Brasil vem sofrendo, os riscos que a gente tem enfrentado por não termos aí consolidado uma agenda socioambiental robusta nos últimos anos no país? Desculpa, Lisandro, você tem alguma pergunta? Eu tenho, James, eu queria até direcionar para a Fabiana, né, porque acho que ela trouxe, como o Daniel também colocou, o doutor Daniel, a questão da comunicação, né, eu acho que isso é uma peça-chave para a gente conseguir dar avanços, né, significativos nessas iniciativas. Agora, minha pergunta é mais objetiva, assim, né, Fabiana, eu conheço, né, o relatório de progresso que vocês elaboram, né, que tem um conteúdo bastante significativo. Agora, minha pergunta é, se a gente pensar no coletivo, né, das principais traders, por exemplo, né, para começar, a comunicação feita, ela está seguindo uma mesma linha, né? Ela consegue entregar um resultado que seja compreensível pelo mercado, que demanda essas informações, né? E, se não, como é que a gente pode avançar em relação a melhoria dessa comunicação, né? Eu posso fazer mais uma, James, aproveitando aqui? Eu não garanto que a gente responde, mas vamos fazer, ótimo. Para o doutor Daniel, né? Porque eu acho entender o que é essencial nessa expansão, se ela houver, né, no protocolo verde de grãos para outros estados, né? O que seria a peça essencial? Seria a abordagem similar, né? Ter uma unificação das abordagens? O que é a peça essencial que movimenta, né, esse tabuleiro? Excelente. Bom, temos várias perguntas super interessantes ali. Nós temos até 11 horas, então a gente tem 10, 11 minutos para responder. Minha sugestão seria que a gente segue na ordem, então, Daniel, Fabiana, Giovana. Eu acho que tem uma pergunta ali que eu acho que talvez é para todos nós. Eu acho que essa pergunta de comunicação não é apenas para você, Fabiana, mas se tiver outras considerações em relação a isso, né? Porque é um tema complexo, como garantir uma comunicação de um tema tão complexo para um público que nem sempre entende as sutilezas, inclusive, as nuances das soluções, o fato de que, por que a gente não consegue resolver a questão de desmatamento do Brasil, né? Todo mundo pergunta isso, e a resposta não é uma resposta de uma frase, né? Mas como é que a gente melhora essa comunicação de que a solução vem de vários lados, uma interação entre as várias iniciativas. Então, para todos vocês sobre comunicação, acho que as perguntas que eu observei, então, Daniel, primeiro sobre esses planos futuros, o que é essencial para a expansão. Fabiana, para você, como que tem sido essas conversas com compradores? Tem uma pergunta aqui no chat do Josi Salles, que é em relação à relação entre o protocolo e a moratória de soja, qual seria o plus que o protocolo de grãos traz que a moratória de soja atualmente não cobre? E a pergunta sobre comunicação para todos. E, Giovana, para você, a pergunta que a Fabiana colocou, né, sobre essa agenda de rastreabilidade, como alavancar uma agenda entre certificação, rastreabilidade, então, como alavanca esse ecossistema de soluções melhor entre nós. Dr. Daniel, vamos começar com você, então, sobre esses planos futuros, o que é essencial para a expansão e qual que é o mecanismo para empresas que não fizeram auditoria. A gente tem um cenário muito positivo para expandir o protocolo de grãos que existe no Pará para a Amazônia toda, né? Eu acho que esse deve ser o nosso objetivo. Se eu não me engano, no Mato Grosso, as conversas já se iniciaram com o procurador que trabalha com esse tema no Estado, e é positivo para todo mundo, né? É positivo para o Ministério Público, que tem uma mesa de debate, de diálogo com o setor privado, é positivo para o setor privado, que não tem surpresas, né? Não é pego como investigação, apontando algo ilícito que poderia ter sido resolvido previamente a partir da conversa. Então, para ser bem objetivo, eu acho que não há dificuldade, não há obstáculos, gargalos fortes para que a gente faça a expansão do protocolo de grãos do Pará para toda a Amazônia. É um processo natural decorrente, eu acho que
ainda esse ano, no máximo ano que vem, isso deve acontecer. A gente também, quando a gente pensa no que o Lisandro colocou, né, do ponto essencial, eu acho que é a questão da isonomia, né, a gente ter todos na mesma regra. E aí a Fabiana colocou que já tem a iniciativa da moratória da soja, tinha quando a gente assinou o protocolo de grãos no Pará, e também teve a pergunta aí por quem está assistindo o evento, sobre as diferenças, né? Tem diferenças, né? Por exemplo, a questão que eu citei do teto de produtividade, isso foi incluído no protocolo de grãos do Pará, pelo que eu sei, isso não tem na moratória da soja. A própria auditoria anual, os critérios, como ela é feita, também tem um critério bem diferente do que é feito na moratória da soja. É claro que o ideal é que, em algum momento, essas ações se unifiquem, andem conjuntamente, a gente não precisa de ter ações paralelas. Agora, você tem diferenças importantes, né? Tem a presença do próprio Ministério Público no protocolo, que a gente não ocorre na moratória. Você tem diferenças importantes que justificaram realmente tanto a adesão das empresas aos dois movimentos, como que houvesse uma assinatura por parte de todos que ali participou hoje desse setor de mercado. E, por último, a questão do que fazer com quem não cumpre o protocolo, com quem não faz auditoria, né? Quando a gente conversou no início da assinatura, um compromisso que o Ministério Público Federal assume dentro do protocolo olha, quando a gente identifica um problema do setor produtivo, nós vamos trazer para discutir e resolver esse problema dentro do protocolo, com os signatários, eles são parceiros do Ministério Público, né? Por quê? Qual que é o oposto disso? É o método tradicional de atuação do Ministério Público, que você investiga, propõe ações criminais ou ações civis, ou propõe uma recomendação, só que isso hoje causa um dano de imagem muito grande a uma empresa ter, por exemplo, um processo, uma ação, uma investigação, dizendo que ela está descumprindo a lei ambiental, que ela está comprando de uma área desmatada. Quando a gente pensa em uma empresa que não cumpriu a auditoria, que não cumpriu o protocolo, a gente está dizendo que o Ministério Público também não precisa mais cumprir essa parte do acordo com ela, né? Então, volta àquela atuação normal em que o curso é uma investigação e você levantando pelos dados que é aquela empresa compra de área com desmatamento, compra de área de unidade de conservação ou qualquer outra irregularidade, o Ministério Público propõe as ações, faz as investigações, propõe que o IBAMA faça a multa administrativa, e isso gera hoje um dano à imagem dessa empresa muito grande. Agora, eu acredito também que o ideal não seja nem a gente chegar a esse tipo de ação judicial. É o próprio mercado selecionar e cobrar das empresas que elas tenham o mesmo patamar de compromisso socioambiental. Por isso que a transparência, a divulgação de quem está no protocolo, de quem está adimplente, ela é importante. E acho que o mercado, né, não pode mais aceitar que uma empresa que não esteja adimplente esteja em patamar de igualdade de condições no mercado com outras que estão cumprindo plenamente o protocolo. Obrigado, Dr. Daniel. Vou passar para você, Fabiana. Acho que a pergunta que o Dr. Daniel fez para você em relação às conversas com compradores, o que você está ouvindo deles, tem a questão da sobreposição com moratória, que eu acho que o Dr. Daniel mesmo que falou, e se você tiver alguma consideração em relação à questão de comunicação também. Tá, acho que até complementando a fala do Dr. Daniel, né, em relação a moratório, protocolo, assim, tem nuances de diferenças de auditoria, de checagem, enfim, mas eles são, assim, complementares, né? Como eu coloquei, assim, a moratória, ela tem, assim, na verdade, uma questão especial, diferente, porque a moratória da soja a gente está falando de qualquer tipo de desmatamento depois de 2008, e o protocolo de grãos a gente está falando do desmatamento ilegal. E por que faz sentido a questão do protocolo? Porque, assim, o problema da moratória, ainda mais quando ela foi estabelecida, e até hoje a gente tem essa dificuldade, é separar o legal do ilegal, né? Então, infelizmente, a informação pública, né, das autorizações de supressão, enfim, isso ainda a gente não consegue atingir no nível operacional para garantir de que realmente a gente está falando só de legal, que isso aqui é legal ou ilegal. Então, tem essa diferença em relação aos protocolos, e a gente faz muito sentido a questão de atuar junto com o Ministério Público, porque tem essa força, tanto da questão de trazer outros atores, né, então, menores cooperativas, enfim, que tem uma cobrança menor aí do mercado em relação a isso, mas também a atuação do próprio governo, que, na verdade, valida se esse desmatamento é legal ou ilegal, enfim, então essa atuação também do Estado do Mato Grosso, ela é bem importante para a gente fazer esse pacote acontecer, girar e regularizar as propriedades também que não estão ok, então acho que é uma soma de tudo. Até assim, aí já comentando a questão das conversas com o mercado,
sem dúvida, assim, tem sido cada vez mais acirradas as conversas, né? A nossa cobrança como empresa individual, ela aumentou bastante, porque toda vez que você tem incidência de desmatamento num país, sem dúvida o mercado vai querer entender, tá, e o que você tem a ver com isso, né? O que você está fazendo para que isso não aconteça, né? Qual é o teu resultado individual, quanto você está contribuindo com esse todo? Então, aumentou muito, acho que por isso essa questão de transparência do ponto de vista individual dos compromissos, e também até linkando com a pergunta do Lisandro sobre como dar transparência a esses resultados, isso é algo muito importante, acho que é a nova agenda, inclusive do ESG, que a gente tem ouvido falar tanto tal do ESG, que vem vinculado, inclusive, com o próprio mercado financeiro, né, de trazer uma linguagem mais compreensível, já estamos falando até o mercado financeiro, eles não conseguem entender a nossa linguagem, então a gente também começar a traduzir isso, e com certeza traduzir isso para o público que não é especialista no assunto, né, a gente tem muito esse desafio. Então, se a gente for olhar, por exemplo, a pegada de soja relacionada ao desmatamento, olhando toda a vegetação, olhando todo o desmatamento que acontece no Brasil, é uma pegada pequena se você for relacionar à pegada da soja. Só que a soja, lógico, ela tem a sua contribuição porque ela desenvolve várias outras atividades, então tem todo eixos relacionados, mas que talvez na hora que você também só vê as mídias, eles só trazem um efeito muito negativo, e tem muita coisa também boa sendo feita. Então, como a gente equilibra, né? Eu acho que hoje a gente tem visto comunicações muito 880, né? Ou é o mundo perfeito ou é o mundo terrível. E eu acho que a gente realmente nós não estamos nem lá nem cá. A gente tem feito muita coisa legal, o protocolo é um exemplo, moratório é um exemplo, várias outras iniciativas que a gente comentou aqui são grandes exemplos do Brasil na vanguarda, a gente conseguindo fazer muita coisa, tem uma grande oportunidade da agenda positiva de inclusive valorizar nossos ativos, só que assim, a gente ainda não achou o meio correto e equilibrado de comunicar isso. Eu acho que é isso que nós temos que buscar juntos. Plataformas, por exemplo, até a questão de quais são os protocolos que são aceitos, enfim, isso tudo não é claro para todo mundo, para o mercado. Quais são as empresas que aderiram? Então, essa iniciativa do Soja na Linha, por exemplo, ela vem muito bem mostrando lá, bastante claro, as empresas que aderiram, que não aderiram. A gente não tinha nada muito organizado nesse sentido. Às vezes a gente está falando de protocolos muito individuais, e por que não você não ter uma informação, de certa forma, consolidada. E aí, só respondendo um pouco mais a questão do que o Lisandro trouxe, a gente ainda está sem padrão em relação à transparência e reporte, né? Então, assim, a gente fez o piloto esse ano com o Imaflora em relação a testar os nossos compromissos relatórios de progresso de acordo com a Accountability Framework, que a Gil comentou, porque a gente acha que a Accountability Framework pode ser, sim, uma forma de padronizar o reporte, de tentar dar uma linguagem de uma compreensão até mais técnica, né, do que se precisa entender, do que é que os compromissos estão falando e quais são esses resultados. Então, eu acho que existe essa tendência da gente alinhar indicadores e alinhar a forma de comunicar, e aí para grupos específicos, ONGs, mercado, agenda financeira, mas também precisamos comunicar para o público em geral, porque uma coisa que o Dr. Daniel colocou e eu concordo bastante, se não tiver essa pressão social e realmente esse pedido da sociedade como um todo para que a gente tenha esse desenvolvimento socioeconômico e ambiental, a gente não vai fazer acontecer, então é bem importante essa comunicação direta. Obrigado, Fabiana. Respostas bastante compreensivas, obrigado. Já chegou às 11 horas e eu queria pedir de vocês talvez mais 10 minutos, que estão entrando várias perguntas agora no YouTube, está começando a aquecer ali, então se quem puder ficar mais 10 minutos, inclusive nossos convidados, eu agradeço, para já dar um tempo para a Giovana responder também. Mas, Dr. Daniel, não sei se você está vendo, mas aqui no chat estão entrando algumas perguntas especificamente, acho que a maioria é direcionada a você. Então, depois de passar a palavra para a Giovana, quero voltar, vou ler as perguntas aqui, para a gente dar um tempo para responder as perguntas que estão surgindo no YouTube. Giovana, eu acho que a pergunta para você, então, a gente está tocando em vários assuntos aqui sobre comunicação, que acho que tem a ver com essa questão de como alavancar uma agenda de certificação, uma agenda de rastreabilidade, uma agenda do poder público. Como que você vê isso? Bom, acho que o terceiro setor tem feito um grande trabalho tentando realmente tornar mais transparente as coisas e para que se valorize quem faz bem feito, né? O Soja na Linha é um grande exemplo disso.
Mas, primeiro, eu acho que precisa a tecnologia se tornar mais simples e acessível, porque já existe tecnologia de rastreabilidade baseada em blockchain, código de barras, QR Code, que você consegue rastrear desde o campo até o supermercado. Eu sei que a soja é complicada, porque a soja ela é misturada, né, em vários pontos, né, no silo, no navio, no trem, e você não vai, talvez, saber exatamente se aquele grão de soja está na sua maionese, mas você tem como saber a origem sustentável dessa soja. Então, em originação da soja, muitas ferramentas existem, mas às vezes médias e pequenas empresas ou até produtores nem sabem disso e não tiveram acesso. Então, eu acho que tem que se tornar barato e acessível para ter uma alavancagem maior da rastreabilidade. Essas vitrines, como Soja Mais Verde, ou outras ferramentas que também ajudam não só na rastreabilidade, mas a planejar o futuro da ocupação do solo em áreas já abertas, em áreas aptas para soja, mas já abertas, como é o caso da ferramenta AgroIdeal, que a TNC lançou com o setor de soja e com a sociedade civil, é super importante, porque também tem isso, o custo-oportunidade da terra não é uma coisa que a gente controla. Tem gente vendendo terra barata com vegetação em cima, e o produtor fala, é um ótimo investimento, então ele acaba desmatando. Então, você oferecer alternativas, inclusive de crédito diferenciado para áreas já abertas, para que o investimento em terras seja mais inteligente e não impacte a vegetação nativa, é super importante. E quanto às certificações, eu acho que elas já vieram há muitos anos e estão mostrando o seu valor. Se você quer realmente ter certeza que está comprando um produto de área não desmatada, com critérios, princípios e critérios das certificações, elas mostram realmente isso, mas elas têm um custo de auditoria, elas têm um custo de transação, que também precisa valorizar mais o produtor no campo. Então, o produtor precisa receber um bônus maior e precisa ver a importância de fazer parte desses selos, né? E também o mercado precisa publicizar mais isso, né? Existem selos que todo mundo conhece, né? Café orgânico, por exemplo. Todo mundo sabe porque está lá tomando café o dia inteiro, mas na soja, você olhar para um produto e ver, realmente é certificado pela RTRS, que legal. O que quer dizer isso dentro da minha maionese ou dentro da minha margarina? Ninguém sabe, né? Então, realmente, as campanhas de comunicação precisam ser muito maiores para que cheguem até o final da cadeia. É isso, obrigada. Obrigado a todos e a todas que responderam. Nos últimos 5 minutinhos, então, temos algumas perguntas aqui no YouTube, e minha sugestão seria que eu leia essas perguntas. Dr. Nenha, eu acho que a maioria é direcionada ao senhor, mas eu vou deixar você julgar quais fazem mais sentido você responder. Então, primeiro, tem uma pergunta que a pessoa gosta de entender se existem iniciativas para procedimentar a análise de falsos PRODs, dizendo que hoje o produtor fica sujeito a uma análise sem prazo e sem respeito ao devido processo legal, primeira pergunta. Segunda, como o comitê do protocolo tem atuado para monitorar e rastrear a comercialização de soja por meio de empresas intermediárias, a chamada orientação de indireta. A terceira pergunta sobre a possibilidade de trabalhar uma data de corte intermediária, porque muito desmate ocorreu entre 2008 e 2021 hoje, e que a discussão para a soja, a moratória é muito desgastante. Então, uma data de corte intermediário, talvez é uma pergunta para os demais também. E, por fim, tem uma pergunta sobre acesso a dados, e uma pergunta mais longa, mas eu acho que, na essência, qual que é a possibilidade ou a dificuldade do Ministério Público disponibilizar os dados em massa para que as empresas de geotecnologias podem publicar e analisar esses dados. Então, são essas 4 perguntas. Veja o que você consegue no pouco tempo que a gente tem, Dr. Daniel. Obrigado, James. Acho que dá para responder todas. Sobre a base do Amazônia Protege, bom, isso está no site da Justiça Federal, né? Então, qualquer um que quiser consultar, pega o processo e analisa um por um. O que a pergunta traz aí é por que a gente não passa uma planilha, né, com tudo arrumadinho para a gente bloquear isso de maneira mais fácil.
o Ministério Público ainda não tem um sistema que permita todo dia ver quais ações ainda estão em andamento. Por quê? Pode ser que uma ou outra ação já tenha sido extinta. E aí, se o Ministério Público fornece uma planilha com uma ação extinta, você pode bloquear um produtor que não tem mais uma ação contra ele. A gente está desenvolvendo essa ferramenta, inclusive na sexta-feira eu vou ter uma reunião sobre isso, e assim que a ferramenta estiver pronta, a gente consegue passar esse dado. Agora, veja bem, nada impede que a própria sociedade civil também organize isso. Pegue a lista dos processos, crie a lista, o único cuidado é verificar se o processo ainda está em andamento, se a ação não foi extinta. Tendo esse cuidado, pode utilizar a lista sem nenhum problema, as próprias empresas e tal. A questão do falso PRODES e da regularização, a grande vantagem de a gente ter um protocolo privado, né, tem várias, né, mas uma das grandes vantagens é a gente criar os mecanismos de regularização sem depender dos órgãos públicos. Então, dentro do protocolo privado, a gente aceita, o Ministério Público Federal aceita que o produtor que construa um laudo privado, desde que por aqueles requisitos que a gente estabelece, que demonstre que o PRODES é falso, que ele comercialize normalmente. E aí não tem morosidade, não tem dificuldade, basta um laudo técnico, com imagem de satélite, mostra que aquele PRODES é falso e pode comercializar. Mesma coisa para a regularização. Desde 2015, nós construímos uma plataforma de regularização para quem está excluído pelo mercado hoje. A gente não pode trabalhar unicamente na lógica da exclusão, da punição. Então, se o produtor desmatou após 2008, mas quer voltar para o mercado, quer vender sem ter nenhum tipo de restrição, basta ele entrar nesse protocolo de regularização, ele precisa não produzir na área desmatada ilegalmente após 2008, ter o CAR, dar o protocolo da licença ambiental dele e pagar uma indenização de 5% do que ele pagaria se fosse a multa do IBAMA, R$ 200, R$ 250 por hectare. No Mato Grosso, já tem um sistema rodando para essa regularização, né? O Ministério Federal construiu lá no âmbito do PCI, que foi citado aqui hoje também, e hoje o produtor rural já pode aderir a essa regularização. No Pará, a ferramenta está pronta, a associação Acrimate construiu essa ferramenta. Eu até coloquei, Fabiana, para a Biov, na última reunião que a gente teve do protocolo de grãos, que a Biov buscasse a Acrimate para ver como operacionalizar essa ferramenta para que as empresas, a AMAG e outras empresas, pudessem chegar para o seu fornecedor: olha, eu não posso comprar de você hoje, mas se você entrar nessa ferramenta e fazer a regularização, amanhã eu posso comprar de você. Para o Ministério também é o melhor cenário, que ele volte para o setor produtivo. Não é interessante para ninguém que a gente tem um número muito grande e alto de excluídos. A gente tem a porta da regularização, ela está aberta, que a gente precisa trabalhar na divulgação e na conscientização dos produtores para que eles usem essa porta da regularização. Sobre o marco do desmatamento, né, 2008, 2021, 2008 para o Ministério Público é inegociável, né? Nós não podemos admitir que, depois da aprovação do novo Código Florestal, as pessoas ainda continuaram desmatando, descumpriram a lei e que haja qualquer vantagem em relação a isso. Então, áreas desmatadas ilegalmente após julho de 2008 não podem ser utilizadas para fins produtivos no país. Essa é a posição do Ministério Público Federal e é uma das causas que a gente coloca nesse processo de regularização. Por fim, a última pergunta da questão do indireto, no protocolo de grãos do Pará, ele foi construído de uma maneira que toda empresa que negocie grãos, em algum momento ela vai fazer a verificação do protocolo. Então, se ela compra de uma empresa que já fez a verificação, ela não precisa mais fazer a verificação novamente, porque ela comprou de alguém que já fez a verificação do protocolo. Mas se ela compra de alguém que não fez a verificação, ela precisa também fazer a sua verificação, seja em qual estágio da cadeia que ela está. E lembrando que no Pará a gente está falando não só de soja, mas de milho e outros grãos também. Acho que era isso. Excelente, muito grato, Dr. Daniel. Chegamos no final do nosso tempo, então eu queria convidar os nossos panelistas a uma fala super curta final. O que você está levando de nossa conversa de hoje? Eu saí bastante inspirado, aprendi muito escutando vocês, então muito grato. E não aprendi ainda quando que é uma quarta, mas talvez a gente pode terminar com você, Lisandro. Não sei se você tem a resposta a essa pergunta, estou curioso em saber, mas Giovana, Fabiana, Daniel, Lisandro, talvez uma frase de cada um de vocês, uma ou duas frases. O que você está levando daqui antes de a gente terminar nosso webinar de hoje? Obrigada, James, obrigada a todos. Eu acho que ficou claro nesse webinar que se a gente não se unir todos os elos de todos os setores da sociedade, a gente não vai conseguir nem reduzir o desmatamento, nem achar uma solução possível
para a questão da sustentabilidade nas cadeias produtivas. Então, é necessário que todo mundo trabalhe junto, e demos vários exemplos aqui de sucesso, mas eu saio com a impressão que temos que fazer mais e principalmente divulgar melhor, para que todos conheçam o trabalho enorme que o Brasil faz para que se produza mais e melhor. Obrigada. Fabiana? Não, acho que primeiro só agradecer novamente o convite, né, e que bom, assim, né, a gente olhando, cada um por uma perspectiva, mas o quanto a gente tem sinergias, né, e o quanto a gente, cada um olhando para um ângulo, a gente vai conseguir, sem dúvida, chegar aí num resultado efetivo e real, na linha do tempo. Então, só mesmo agradecer, eu acho que nós temos muita coisa boa, se surgiram até insights, né, nesse debate, acho que todo debate a gente aprende, então obrigada pelos aprendizados, e sem dúvida seguimos juntos aí nessa caminhada da sustentabilidade, conta com a gente aqui também. Daniel? Só reafirma a minha compreensão de que os objetivos são comuns, né? E que as soluções tecnológicas existem. Então, realmente, o que a gente precisa mesmo é de união, de discussão técnica, de maior divulgação, comunicação, participação, porque a gente tem todos os instrumentos que a gente precisa para construir um cenário bem melhor e bem mais positivo para a questão socioambiental e para o desenvolvimento também da produção agropecuária no país. Perfeito. E antes de eu passar para a Lisandro, eu abri o webinar de hoje indagando sobre o que significa soja na quarta, quanto que é uma quarta. E sei que a gente jogou essa pergunta no YouTube e a Geise Menezes falou que uma quarta são 10 L, 6 metros quadrados, então uma medida de área. Lisandro, essa resposta é correta? Oi, James. Ela é uma das respostas corretas. A quarta, ela difere do Rio Grande do Sul para São Paulo, para o Paraná. Normalmente, no sul do Brasil, que utilizava essa medida. É uma medida agrária, para área, e é até interessante que ela usa a referência litros e depois metros quadrados, né? Para você ter uma ideia, o litro é quantos litros de semente eu uso para plantar essa área. Né? Então, assim, a quarta é uma medida de área, né? A gente precisa recalcular quantos hectares de soja tem no Brasil em quartas, né? Vamos ver quanto isso dá. E só para deixar uma frase final, né? Eu acho que transparência, né? Eu acho que é algo que a gente precisa fortalecer, porque 15 anos de moratória da soja, né? Todo esse processo do protocolo de verde de grãos também de quase 10 anos, né? Até anterior, né? A gente tem muito aprendizado, né? E a gente se comunica mal, não consegue apontar os pontos falhos, por isso que, né, a data de 2008 para 2021 ficou distante, e é difícil muitas vezes para ter uma solução, porque não demos conta da lição lá atrás, né? Então, acho que a gente ampliar a transparência, melhorar a comunicação, é um caminho que a gente consegue para qualificar a soja responsável, né, soja sustentável no Brasil. Super, obrigado. Então, só falta eu agradecer nossos painelistas, Lisandro, Daniel, Giovana, Fabiana, agradecer a equipe da Hemaflora, com o Luiz, que tem feito um excelente trabalho de back-office para preparar esse excelente webinar. Grato ao time de produção, Guilherme e Andrei. Acho que eu levo essas suas palavras finais, Lisandro, demais, né, sobre a necessidade de uma comunicação clara, transparente, para promover soluções em conjunto. Eu acho que esse é o meu grande takeaway de hoje, e que sabemos que, através de Soja na Linha, a gente tem uma ferramenta para promover melhor comunicação e essas soluções em conjunto. Então, um convite para vocês acessarem esse site, interagirem com a equipe de Soja na Linha, da Hemaflora, para a gente cada vez mais promover essas soluções em conjunto. Obrigado pela participação hoje e guardamos vocês para o próximo webinar de Soja na Quarta. Abraços, tchau.